Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então, quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta. De alerta. Bom, hoje o pastor é conferencista, palestrante, escritor, comediante, empresário, além de ser pai, marido, avô. Como que você faz tudo isso? E como que você divide, vamos supor, um show de stand-up de um culto, por exemplo? É um grande desafio até por causa daqueles que estão indo no evento. Sim. Eu sempre explico muito bem quando é uma palestra. Senão o cara vai a uma palestra e ele aguarda, né, um apelo no final. Você quer receber Jesus. Às vezes eu estou numa empresa e no final um dos colaboradores, né, que me admira vai lá, mas eu achei que o senhor deveria ter falado mais. Né, o senhor não trouxe a Bíblia, não abriu. Então as pessoas confundem muito isso. Eu não, eu tenho que ter cuidado. Às vezes você dá um deslize, né, e pede um amém. Manda uma piadinha, amém? Isso é mais ou menos isso, tá certo? Então, você se atrapalha, ok? Quem achou graça, grita aleluia! Isso, mas também já fiz, né, um stand-up, ou melhor, um culto, e acabei contando uma piada que não devia. Então não dá para ser aquilo que você estava falando sobre o ao vivo, né? Não dá para você controlar o tempo inteiro. É verdade, às vezes escapa. Porque é uma linha muito tênue, né? De você ser engraçado, fazer as pessoas rirem e manter uma linha sem sair do que é o propósito, né? Eu imagino isso. Você no altar da igreja, que deve ser super complicado isso. Mas a cabeça vai aprendendo, não vai? Sim, depois de um tempo você pega o jeito, exatamente, né? O cérebro já sabe. Você vai com feedback, está olhando para as pessoas, falou alguma coisa. Eu acho que é legal nós usarmos, eu uso bem aquilo que eu chamo de nível, certo? De comunicação. Eu vou subindo de nível, se quem está me ouvindo, ok, me der liberdade para subir. Sim, entendi. Então eu contei uma piadinha, eu vi que o pessoal recebeu bem, eu vou para a próxima. Se naquele ambiente, certo? Se eu vi que eles rejeitaram, é dali para baixo. Dali para baixo. Então eu vou fazendo isso. Porque falar de casamento na igreja, você tem que falar de sexo. Não abertamente, mas você usa um jeito para falar que é interessante, né? Que você consegue passar a sua mensagem, as pessoas acham divertido e elas acabam assimilando aquilo de uma maneira positiva para a vida delas, né? Na verdade, eles nem deveriam se sentir desconfortáveis, porque quase não fazem mesmo. Na verdade, o assunto não deveria nem incomodar. A gente quase não usa isso, então por que se sentir incomodado? Mas é uma quebra de tabu muito. Na verdade, dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo, certo? Hoje a igreja consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais confortável. A igreja evangélica. Ou isso também tem, não sei se tem na católica, tem? Eu não vi nenhum padre assim, com esse timing, com essa leveza de falar desses assuntos na igreja católica. Talvez eles falem isso e solicite que não haja filmagem, não haja nada. Então, eu acredito que falem sim. Tá certo? Num ambiente um pouco mais reservado. Sim. E não permitindo, porque às vezes para a imagem de um padre é muito desafiador, sim, certo? Falar disso. Então, mas eu acredito que eles tratam sim, porque a Igreja Católica faz um trabalho bem legal no que diz respeito a casamento, e se faz, tem que tratar a parte de sexualidade. E já teve alguma reclamação após um culto de, pastor, aquela piada, aquelas mais fervorosas, eu não gostei muito? Já teve? Já teve bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Lembra? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu falei, pois é, meu senhor. Eu falo e o senhor faz. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas assim, quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro,
ok? Ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Mas já vi, uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. Aí no final também, um senhor falou assim, pô, senhor muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar, né? Deixa quieto. Ele já se imaginou com o troço balançando pra lá e pra cá, aí, o dia todo na frente da mulher. Mas era, na verdade, se despir das emoções, de tudo. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu. Entendeu. Que você quis dizer. Isso é muito complicado. E as redes sociais hoje, bem difícil, né? Tira uma frase do contexto, aí pronto. Como que você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retuitado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala: o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo, tá certo? Independente de elogio ou crítica... Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere, mas aí eu às vezes procuro humor. Esses dias o cara... ouviu uma mensagem minha e postou que eu era o anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanta influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e a gente está tudo certo. E aí... Então ele não sabe se eu estou falando sério, se eu estou brincando, sabe? Sim. Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Tem duas coisas que eu uso assim. Um é um conselho uma frase da minha mãe, e a outra que eu li na internet. Quem te irrita te controla, né? Sim. E a outra, para os elogios, a minha mãe sempre diz, é uma frase que ela fala: filho, quando ouvir um elogio, pensa internamente, há sinceridade nisso? Então é para você realmente botar o pé no chão. Você ouve, muito obrigado, e pensa, há sinceridade nisso? Por que te elogiar? Boa palavra. Não é? Boa palavra. Você receber um elogio, faz bem pro ego, tal. Mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma... apreciação, só, não sei. Às vezes acaba o culto e eu vou para casa e as pessoas dizem: nossa, pastor, que palavra fantástica. O senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz: Cláudio, pelo amor de Deus. Foi ruim demais, meu filho. Você tem que orar mais.
Em qual você acredita? Não, pode ter certeza que eu acredito na minha mulher. É exatamente isso. Ela é a única que pode falar, né? E esse conselho da minha mãe é bom para você manter o pé no chão. Claro. Porque se o cara começa a te elogiar muito, inflar muito o ego, o cara começa a se achar e você fala, pô, quando você bota essa frase, fala, será que é verdade mesmo? Então, eu uso muito. E minha mãe, uma pessoa com 97 anos, já tem uma vivência Sim. que pode dar muitos conselhos, né? É verdade. Agora, você era pedreiro, isso é verdade? Eu trabalhei de pedreiro em São Paulo. Eu fui motorista, balconista, pedreiro. Eu já naveguei aí já. Nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sou flamenguista, moro em Xerém. Ei, Xerém, você é vizinho do Zeca Pagodinho. O Zeca promove bastante lá, né? Mandar um beijo pro Zeca Pagodinho. Beijo, Zeca. Gente boa. Gente boa demais. E como veio para São Paulo? Eu tenho uma prima que mora aqui, e uma época eu fiquei sem trabalho lá e vim para cá. E aí o primeiro emprego aqui foi? Eu trabalhei de pedreiro. Pedreiro? Isso aí. Ainda sabe mexer na colher, Bastante. Rebocar uma parede? Sim. Eu ainda mexo. Mexe ainda? Eu trabalho com... Né, tem umas obras que eu faço por lá, com a minha turminha que trabalha. De vez em quando eu estou lá ajudando, mexendo em alguma coisa. Né? Não dá para pegar mais nada pesado, mas... E você já era divertido? Não. Não? Não, porque, como eu te disse, como eu tive esse problema de sair dos lares... Né? Quando eu falava uma palavra, eu fazia alguma coisa que não era o protocolo daquele lá, eles me mandavam embora. Então, depois de um tempo, eu descobri que falar era perigoso. Então, eu fiquei introvertido. Tá certo? Só que quando eu me converti em 92, aí apareceu esse cara que eu não conhecia, que começava a fazer piada de tudo. Comecei tudo, eu vi alguma coisa engraçada, certo? E isso só foi desenvolvendo, e eu comecei a ver na Bíblia muita coisa que dava para tratar com bom humor. Eu vim de uma escola onde o conhecimento era muito forte, os caras eram muito bons no conteúdo que tinha, mas muito ruim na didática de aplicação. Sim. Então, acabava das reuniões, é como se eu olhasse espiritualmente para o chão e visse que a maior parte do alimento que ele entregou estava ali. Então, eu descobri que eu podia pegar aquilo que era muito bom, reciclar e devolver às pessoas de uma forma mais fácil. E foi isso que o humor acabou me dando a oportunidade de fazer. Obviamente Deus, certo? Mas através do humor. Você acha que foi uma dádiva? Sim, eu acho que sim, Celso. Foi algo que eu desenvolvi, é lógico. Sim. Ok? Mas foi uma dádiva. Deus me deu uma oportunidade. Eu acho que foi uma oportunidade. Porque a Bíblia é um livro de oportunidade. Tem 2 ladrões na cruz. A oportunidade está para os 2. Ok? Ela é a mesma. A distância provavelmente era a mesma. Sim. Certo? Um estava na esquerda, outro na direita e pronto. Mas a distância era a mesma. Mas o Salvador estava no meio. Por que ele salvou um só? Porque ele aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva também. Então, algumas pessoas aproveitam oportunidades e outras acham... Pode cut.